tá? Hoje nosso papo é maratona. É a prova mais famosa do atletismo, tá? Uma prova que está nas Olimpíadas desde sua primeira edição, em 1986. A gente vai falar rapidamente sobre a história da maratona, que tem uma história, assim, o surgimento dela envolve uma lenda, é muito legal, a Débora vai contar. Então, é o único esporte, a única modalidade, né, esportiva, a única competição que nasce de uma lenda, né? Mas que parece ter bastante embasamento histórico também, como nós veremos. E após essa breve introdução da parte histórica, nós vamos também percorrer essa história aí falando das mulheres, falando dos brasileiros, né, especificamente de um brasileiro, que foi recordista mundial de maratona. Aproveito para fazer uma pergunta aqui para vocês que estão começando desde o início aqui na live conosco. Se vocês sabiam que o Brasil já teve o recordista mundial de maratona. Vocês sabiam que o Brasil já teve um atleta que foi o recordista do mundo na maratona? Bateu todos os tempos de sua época. E quem é esse brasileiro? Então, vou deixar essa pergunta no ar aqui e logo nós responderemos. Quem souber, então, que há um brasileiro que foi recordista mundial de maratona, souber o nome dele, coloca aí, tá bom? Vamos ver se alguém vai acertar, hein? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre quais são os pré-requisitos para se participar de uma maratona, o que a gente precisa fazer, quais condições prévias a gente precisa ter para então ingressar num treinamento e como que se dá esse treinamento, né? Como é o processo. Beleza? Vamos começar então? Então vamos lá. Então vamos falar um pouquinho da história, como você mesmo colocou. A maratona surge de uma lenda, então ela já tem toda essa questão que instiga as pessoas, envolve as pessoas muito mais, porque ela é o único esporte que surge de uma lenda, né? E aí, como é que é essa lenda? É uma lenda grega, tá? Que aconteceu 490 anos antes de Cristo, durante a Primeira Guerra Médica entre os persas e os gregos. Então, há bastante tempo que tudo isso aconteceu, surgiu, e desde então vem encantando as pessoas essa quilometragem, né? Então, há 490 anos de Cristo, soldados atenienses partiram para a planície de Maratonas. Por isso, então, o nome da prova se chamar Maratonas. Então, esses soldados partiram para combaterem os persas na Primeira Guerra Médica, então, entre Atenas e persas. O que acontece é que as mulheres dos atenienses ficaram tão ansiosas com o resultado dessa guerra, com medo do que aconteceria, justamente porque os persas falaram: olha, a gente vai ganhar a guerra, nós vamos voltar, nós vamos matar todos os filhos de vocês e estuprar as mulheres de vocês. Então imagina toda aquela angústia para aquelas famílias, né? Que além dessas mulheres que tinham seus maridos sendo enviados à guerra, e ainda com esse decreto de que seus inimigos ganhariam esse momento, essa guerra, voltariam, matariam seus filhos e também estuprariam essas mulheres que ficaram. Então, imagina a angústia de se viver tudo isso, de se passar tudo isso. Então, começa mesmo com essa guerra médica entre persas e atenienses, tá? E aí, o que acontece? Ao saberem dessas ordens, né, os gregos falaram assim: mulheres, se não mandarmos notícias em 24 horas, por favor, matem nossos filhos e se matem depois. Porque senão vocês se tornarão escravos e vocês serão abusados e a coisa pode ser muito pior. Então, a gente não tem noção, né, do que uma guerra pode gerar, mas imagina todas essas dores e esses medos. Mas o que acontece é que os gregos, eles eram em menor número, mas eles conseguiram arrebanhar mais soldados e eles conseguiram vencer essa guerra. Né? Então eles conseguiram e eles precisavam voltar urgente para contar para suas esposas que não, parem com tudo, não precisam matar nossos filhos, não se matem que nós vencemos essa guerra. E foi aí então que o general grego Milcíades pega o seu melhor atleta, o seu melhor combatente, o seu melhor soldado
quem mais estava acostumado a correr, que era o soldado Fidípedes, e ele fala assim, por favor, corre até Atenas, e da onde eles estavam travando essa guerra até Atenas, eles estavam a uma média de 40 quilômetros, e avisa, por favor, as nossas esposas que nós vencemos a batalha, né? Então, Fidípedes correu essa distância, chegou lá e falou, vencemos. E a partir daí, ele morre, né? Então, tem essa primeira vertente, e tem também uma outra história, né? Como a gente sabe, colocamos no começo, isso tudo é baseado em uma lenda, onde o Heródoto conta que, na verdade, Fidípedes ele foi enviado a outras cidades para conseguir mais soldados. Como eu coloquei, eles tinham um exército menor, né? Daí ele foi correndo para outras cidades para tentar trazer mais soldados para combater, então, os seus inimigos. E para isso, ele corre 240 quilômetros em 2 dias. Então, ele primeiro corre 240 quilômetros para trazer mais homens e juntarem ao seu exército. Depois ele luta, e depois ele volta até Atenas correndo mais 40 quilômetros, e aí sim ele dá a notícia de que eles venceram, e ali ele morre. Né? Então temos essas versões, né? E que com certeza a história se embasa realmente, essa lenda realmente embasa o porquê e toda a história da maratona. Então é legal a gente ver que o Fidípedes, ele era, e não só ele, mas os outros soldados também, eles correram até a maratonas para combater, né? Então eles eram todos muito atletas, né? A corrida sempre fez parte, assim, na antiguidade, da nossa cultura, né? Então ele é um ultramaratonista, ele corre 240 quilômetros para chamar essas pessoas, e quando ele volta correndo esses últimos 40 quilômetros, ele morre de exaustão, né? Ele só consegue dizer uma palavra antes de morrer de exaustão, de esforço físico extremo, né? O que nos leva, né, Ri, a confirmarmos tudo o que nós conversamos na terça-feira, sobre entender quanto a espécie humana foi realmente, nasceu para correr, né? Então, e principalmente uma corrida de resistência como essa. Ele corre 240 quilômetros em 2 dias, luta, e depois ele volta e corre mais 40 quilômetros, né? Então, realmente mostra o quanto o ser humano ele tem toda uma questão fisiológica apropriada para corrida, principalmente corridas de resistência. Isso, o bacana é que essa lenda, ela foi trazida à tona novamente pelo Barão Pierre de Coubertin, que é o idealizador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, né? Então, quando ele, estudando os gregos, estudando a cultura grega, e os esportes, as Olimpíadas que existiam na antiguidade, que eram em comemoração às colheitas, em celebração aos deuses, uma série, né, de rituais que existiam ali, e o esporte, a competição era um pano de fundo para todos esses rituais. Ele resgata, então, toda essa competição entre os povos, que eram apenas entre os povos gregos, as cidades-estados gregas, e ele tem a ideia de fazer isso em proporções mundiais, né? A celebração da união entre todos os povos, entre os 5 continentes, né? Até o símbolo da bandeira olímpica justamente refere-se a isso, né? Então, ele também traz à tona a história do soldado Filípides e coloca a maratona. O nome da prova passa a ser maratona por conta dessa lenda, uma prova de 40 quilômetros inicialmente, né, era de 40 quilômetros, que passa então a fazer parte desde a primeira edição dos Jogos Olímpicos, né? E depois da primeira edição... Os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, né? Isso. E a gente, isso em 1908, ela foi fixada como a quilometragem, a distância que nós temos a maratona hoje, os 42 quilômetros, os 195 metros. Será que alguém aí sabe? Porque quando eu conto a história, eu falo que o Filípides, ele
corre, ele é mandado pelo seu general para dar a notícia de 40 quilômetros. Por que será que virou 42 quilômetros 195? É uma distância picada, né, quebrada, 42 quilômetros e 195 metros, né? Então, conta aí essa história, Débora. Então, na verdade, essa quilometragem, ela chega, né, esse montante final, no ano de 1908, nas Olimpíadas de Londres, porque a família real britânica queria acompanhar o início da prova do jardim do Palácio de Windsor, do seu jardim ali onde fica a família real. Então, eles aumentam a quilometragem, esses 2 quilômetros, 195 metros, para que a família britânica, então, acompanhasse a largada da prova nos jardins do Palácio de Windsor. E daí, a partir daí, essa distância se fecha nessa quilometragem e todas as maratonas passaram a ser disputadas com essa quilometragem. Se torna oficial, né? Se torna oficial. Ô, Débora, e as mulheres já participavam dessa prova desde o começo, desde da primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, as mulheres já podiam participar da maratona? Então, não, né? E há pouquíssimo tempo atrás, pouquíssimo, se a gente pensar em toda uma linha cronológica que a gente está conversando, nós estamos falando de mais de 400 anos antes de Cristo, a primeira mulher a correr uma maratona, ela correu há 53 anos atrás só. E sob muitos protestos, sobre uma questão dela entrar com um codinome na sua inscrição. Ela não entrou com o nome feminino, ela colocou as iniciais do primeiro nome e o seu sobrenome. Quando um juiz descobre que ela é uma mulher ali na prova, ele tenta expulsá-la, e quem a protege é seu namorado, que acompanha na prova. Tem um vídeo que deu uma viralizada nas redes sociais sobre essas cenas dela correndo a prova. Ela se chama Catherine Switzer e ela corre, então, a Maratona de Boston de 1967. Isso é muito recente, né? Então, ela precisou superar muito mais do que 42 quilômetros para se tornar a primeira mulher oficialmente a completar uma tradicional maratona lá em Boston, nos Estados Unidos. Mas tem toda uma questão de preconceitos, tem toda uma questão de valores, tem toda uma questão de você infiltrar uma mulher em um ambiente que até então é muito masculinizado, né? Então a gente não via mulheres correndo. E se nós pensarmos, como eu coloquei, que nós estamos falando de um feito que aconteceu há 53 anos atrás, as mulheres, elas realmente trouxeram para si a corrida pedestre, o pedestrianismo, como um esporte que lhes agradam. Porque hoje, em 2020, nós somos 51% das pessoas que praticam a corrida pedestre. Não estamos falando de maratona, a maratona ainda tem a predominância masculina, mas dentre todas as provas, né, de corrida, as mulheres já são a maioria. Mas veja que isso aconteceu muito rapidamente, né, e essa mudança começou há pouquíssimo tempo. É bem interessante também a gente falar que na época se pensava que se uma mulher corresse uma maratona, o seu útero explodiria e cairia para fora do corpo. Então se falava isso, que uma mulher, se ela corresse uma maratona, ela ia morrer porque o seu útero iria sair para fora, né? Sair para fora é pleonasmo vicioso, mas só para enfatizar mesmo a ideia da época, né? E apesar dela ter feito isso em 1967, até o ano de 1972, a maratona para mulher continuou, então passou 5 anos e continuou proibida. Somente no ano de 1972 que a mulher começa a participar da maratona. Então, oficialmente, então, se a gente pensar nisso, faz 48 anos apenas, né? Então, o intervalo se torna ainda menor. E hoje, mesmo com esse início da participação há 40 e poucos anos atrás, as mulheres já chegaram num nível de desempenho que elas estão ali a 13, 14 minutos do recorde mundial dos homens, né?
Então, se você pensar numa prova de 2 horas e 10 minutos, as mulheres ali estão com 2 horas e 15 no seu recorde, e os homens com 2 horas e 1 alto, né? Então, dá aproximadamente 13 a 14 minutos de diferença. Elas evoluíram muito nesses 40 anos, tendo em vista que a participação delas começou recentemente. Perfeito. E, Ri, vamos falar um pouquinho sobre o nosso nome dentro do... ou um dos nossos principais nomes dentro das maratonas? Legal. Então, galera, trazendo essa história para mais recentemente, e agora nós já começamos a introduzir o tema de treinamento, tá? Do treinamento esportivo. Eu quero falar de uma figura muito importante no cenário mundial da maratona. A gente tem que ter muito orgulho dessa pessoa, porque além dele ter sido um recordista mundial da maratona e ser brasileiro, seu treinador também era brasileiro, e eles têm uma importância muito grande no treinamento esportivo para maratona, porque eles batem vários recordes, não apenas o recorde mundial de maratona, né? Eu estou falando de quem? Estou falando do Ronaldo da Costa. O Ronaldo da Costa, algumas pessoas lembram dele, venceu São Silvestre, venceu a maratona de Berlim, batendo o recorde mundial em 1998, ficou famoso por virar uma estrela assim que chegou. Então imagina a pessoa correr 42 quilômetros, chegar pulando, vibrando, fazendo estrela, virando cambalhota, né? Ele era muito elétrico, é uma pessoa muito elétrica, e poucas pessoas se recordam do Ronaldo da Costa, ou falam da história dele. Eu acho muito importante contar essa história aqui. Por quê? Porque ela fala muito sobre treinamento para nós. Primeiro, que em 1998 estava para fazer 10 anos que o recorde mundial de maratona não era quebrado, tá? Depois disso, depois desses 10 anos, Ronaldo da Costa quebra. Então ele é o primeiro homem a fazer algumas coisas, eu vou contar para vocês. Depois de 1998, o recorde mundial foi batido todos os anos até 2014. Depois ele ficou 2 anos sem ser batido e voltou a ser batido de novo, e é batido constantemente. Esse intervalo de 10 anos aí, de 88 a 98, as pessoas achavam que nós tínhamos chegado no limite da resistência humana e que era impossível para um ser humano correr uma maratona abaixo de 3 minutos por quilômetro, o pace de 3 por 1000, que é a velocidade relativa para 20 quilômetros por hora. Então o recorde mundial era nessa velocidade, 20 km por hora, cravado, 3 minutos por quilômetro, e ficou assim durante 10 anos. Então se imaginava que ninguém quebraria esse recorde, que talvez a gente tivesse chegado no limite humano. Foi quando o Ronaldo da Costa começa a treinar com um treinador brasileiro de corridas de pista, corridas de barreiras, treinador Carlos Alberto Cavalheiro, que hoje está nos Estados Unidos, trabalha com esporte de alto rendimento, é um super treinador. O Carlos Alberto Cavalheiro começa a trabalhar com o Ronaldo da Costa com o princípio de treinos de pista, trabalhando técnica, trabalhando coordenação, trabalhando exaustivamente educativos para melhorar a biomecânica do corredor de rua. E corredor de rua não fazia muitos educativos, não tinham cuidado muito com a sua técnica, né? Aquela coisa bem alinhada do corredor de pista, o corredor de rua não dava tanta ênfase, né? E então o Alberto Cavalheiro começa a trabalhar isso, começa a trabalhar bastante treinos intervalados também, né? Antes imaginava que para você correr uma maratona bem, você teria que atingir uma velocidade de cruzeiro e tentar manter essa velocidade até o final. Então, se você conseguisse manter uma velocidade do começo ao fim sem variação, você conseguiria um melhor resultado. O Alberto Cavalheiro, ele começa então com treinamento, com estudo, etc. E tem uma frase que se tornou famosa dele, quando ele fala que a maratona começa no 32º quilômetro. Ô louco, você corre 32 quilômetros, aí vai começar a prova? Ele falava isso. Ele falava o seguinte, que você até o 32º quilômetro você tinha que se poupar para os últimos 10. E nos últimos 10 você precisaria fazer uma corrida de 10 quilômetros em altíssima intensidade. Então, o Alberto Cavalheiro, ele coloca a ideia em prática, a ideia do split negativo. O que é o split negativo? É fazer a segunda metade do percurso, os últimos 21 quilômetros, mais rápido do que o primeiro. Como correr mais rápido a segunda parte, tendo em vista que você tem um cansaço acumulado?
Tem, durante o treinamento, treinando muito para que você corra de maneira confortável esses primeiros 21 quilômetros, mas que o Alberto Cavaleiro gostava de trazer até o 32º atleta bem. Então, ele trabalhando muita intensidade, muitos tiros, muito treinamento intervalado de alta intensidade e muita técnica, ele leva o Ronaldo da Costa a quebrar todos esses recordes. Primeiro homem a correr uma maratona abaixo de 3 minutos por quilômetro. O Ronaldo da Costa corre a 2 minutos e 58 em média. Em média, tá? Os quilômetros em média. No começo ele estava 3, 3 e 2, 3 e 3, 3. E do 32º para frente ele começa a baixar bem o tempo, o ritmo dos quilômetros e faz os últimos 10 quilômetros muito bem. Então ele rompe a barreira das 2 horas e 8 minutos, faz 2 horas e 7, se eu não me engano, ele faz para 2 horas e 6, então ele é a primeira pessoa a correr abaixo de 3 por mil, a primeira pessoa a correr mais rápido do que 20 km por hora, a primeira a fazer a segunda metade mais rápida do que a primeira, o que se tornou, após ele, uma regra. Fazer o split negativo, hoje dos 10 melhores tempos da maratona do mundo, os últimos 10 melhores tempos, tá? 9 deles foi feito com split negativo. Ou seja, com a segunda parte mais rápida do que a primeira parte, tá? E hoje já chegamos aí ao nível de correr uma maratona em média 2 horas e 50, 2 minutos e 53 segundos por quilômetro, tá? Então tem abaixado cada vez mais. O recorde do Ronaldo da Costa ele não dura muito tempo, mas ele é muito importante, tá? Menos de um ano depois o recorde dele é quebrado, mas ele inaugura uma nova fase do treinamento para maratona, tá? Então é importante a gente saber da história desse brasileiro, né? Bom, falando nisso, agora a gente vai falar da maratona nos dias atuais e para as pessoas comuns como eu e você, não é? Perfeito. E hoje em dia, por que será, né, que tantas pessoas têm se encantado por essa quilometragem? Por que tantas pessoas buscam esse status de se tornarem maratonistas, né? Porque, na verdade, acho que psicologicamente falando e socialmente falando, para você correr 42 quilômetros, você precisa ter muita dedicação, você precisa ter muita disciplina, você precisa ter muito foco. Então, pessoas que a gente conhece de atletas amadores mais famosos, começaram a verbalizar na mídia o quanto eles gostavam de correr uma maratona e o quanto eles transferiam toda essa dedicação para as rotinas, os treinos, as suas demandas profissionais também. Então, a maratona ela tem se aliado muito a isso, a pessoas que se comprometem a fazer um treinamento para uma maratona, parecem ser pessoas que se dedicam muito aos seus objetivos, às suas questões pessoais e profissionais. Então, muito disso, hoje em dia, a maratona também cresce muito por causa disso. As pessoas querem ter esse status, e também porque muito disso diz respeito à sua postura diante da vida e diante das situações que lhes são impostas, né? Então, agora sim, uma questão importante da gente deixar claro aqui é que nem todo mundo precisa ser um maratonista para ser um bom corredor. Que você não pode se menosprezar ou se achar menos importante ou achar que os seus feitos são menores porque você não corre uma maratona, né? A gente colocar as pessoas todas, colocar que só os maratonistas têm um papel de destaque dentro do pedestrianismo seria um grande pecado, né? Porque tem pessoas que têm outras características fisiológicas, né? Outros tipos de estruturas morfológicas que são muito mais coerentes com corridas de curta distância, de média distância. Então, não tem como a gente colocar como o melhor status ou o mais importante que quem é maratonista, que são as pessoas que merecem esse destaque, né?
É isso aí. A maratona, como você bem colocou, né, ela virou um sinônimo de pessoa bem-sucedida, né? O empresário que corre maratona, o Abílio Diniz no Brasil, né, era um empresário bem-sucedido que era um maratonista, então ficou muito vinculado a isso, e as pessoas buscam também esse exemplo, né? Se tornarem pessoas bem-sucedidas, e parece que a maratona coloca algo no currículo dessa pessoa, né? Coloca algo de importante, né, no currículo dessa pessoa. Mas você fez uma colocação muito interessante, que você pode correr a vida toda 5 quilômetros, cuidando da sua saúde, do seu bem-estar, que você não vai ser menos do que ninguém, porque você não tem uma maratona no seu currículo, né? Isso é muito importante as pessoas saberem. Até porque, eu percebo assim, enquanto treinador, né, nós percebemos enquanto treinador, que é muito mais difícil você se tornar um corredor veloz do que um corredor resistente. Sim. É mais fácil você aumentar quilômetros na sua rodagem do que você diminuir o tempo que você percorre cada quilômetro, né? Isso exige um trabalho, um esforço de alta intensidade. Claro, também, ninguém precisa ser rápido também para adquirir os benefícios, né? Para usufruir dos benefícios que a corrida traz. Mas eu vejo que as pessoas querem progredir. Claro, né? Quem não quer progredir na sua prática esportiva? Todos queremos evoluir, né? E parece ser mais fácil aumentando as distâncias do que baixando o ritmo da sua corrida, né? Então, a gente vê essa migração das pessoas para provas mais longas, meias maratonas e maratonas. Mas, como a Débora vai falar agora, talvez nem todas as pessoas, se tratando de saúde, né, olhando pelo viés da saúde, deveriam migrar para essas distâncias. Nem todas as pessoas vão se beneficiar da corrida de 42 quilômetros, 195 metros. Talvez elas se beneficiem mais se elas não forem para tais distâncias. Mas, como a Débora vai dizer agora, é possível chegar lá para a maioria das pessoas, mas não é necessário, né, Débora? Perfeito. Vamos falar, então, um pouquinho... Né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre fatores que facilitam, então, uma pessoa correr esses 42 quilômetros. Pessoas, não estamos falando de atletas profissionais. Quais são as condições para que a gente possa correr esses 42 quilômetros com mais segurança? Primeiro, e um ponto importantíssimo, é o histórico de prática esportiva desde criança. Né, crianças ativas, uma das lives que a gente falou sobre, na nossa série de lives anteriores, a gente conversou muito sobre a importância de que crianças se mantenham ativas, e a recomendação é que essas crianças façam pelo menos 1 hora de exercício de moderado a intenso por dia. Então, se essa criança se tornou um adolescente, um adulto ativo, com certeza ela tem benefícios para conseguir correr esses 42 quilômetros, até porque ela já tem uma estrutura ósseo-mioarticular construída e muito bem construída desde a sua infância, né? O que é mais complicado, por exemplo, adultos sedentários, a gente sabe disso no nosso grupo, várias pessoas chegam para começar a iniciar na corrida, são pessoas adultas, né, uma média de 30 anos de idade, e sedentários até então. Então, não foram crianças ativas, adolescentes ativos, são extremamente sedentários, não vão para o trabalho caminhando, pouco se locomovem, pouco caminham. Então, essas pessoas, elas praticamente não têm um lastro de treinamento, né, um lastro fisiológico. O que é isso, né, que popularmente a gente chama de memória muscular. Então, essa pessoa, ela vai precisar de muito mais tempo, muito mais dedicação, muito mais empenho, e talvez não possa atingir os 42 quilômetros, desde que ela respeite, se ela respeitar realmente os limites fisiológicos que o seu corpo impõe. A gente não sabe se é possível ou não. O que acontece é que nós faremos... A gente sabe que o processo vai ser mais longo, né? Até ela adquirir todo esse lastro de uma pessoa que vem adquirindo ele desde a infância, né? Exatamente. Então, é muito tempo, até porque esse lastro fisiológico, a gente não está falando só de uma memória muscular, a gente tem falando de ossos, de tendões, de ligamentos, que são estruturas ósseas, estruturas musculares, que demoram muito mais tempo para conseguir se fortalecer,
né? Conseguir apresentar uma melhora, né? Então, outra coisa importante, obesidade, sobrepeso, nós estamos nos tornando uma população cada vez mais obesa, né? As pessoas estão cada vez mais acima do peso. Treinar para uma maratona acima do peso é um outro fator complicante, tendo em vista que eu vou precisar carregar muito mais peso sobre as minhas articulações por longas distâncias. Então, as chances de lesionar e também o processo de reabilitação, ele se torna mais lento quando eu estou acima do peso. Concorda, professor? Perfeito. Por isso que é importante, quando você for colocar isso como objetivo, você procurar, então, entrar no seu peso ideal, baixar peso para aqueles que estão acima do peso, né? Baixar peso o máximo possível, porque quanto mais leve você estiver, claro, dentro dos limites da saúde, obviamente, né? Mas dentro do peso ideal, se você tiver da metade para baixo ali do IMC, né? Estando em peso ideal, mas mais magro, isso vai não só facilitar o seu treinamento, que você complete a prova, como também vai ser um fator preventor de lesões. Né? E se alguém nos perguntasse, assim, o pessoal está quietinho que estamos assistindo, se vocês tiverem perguntas, podem mandar, tá? Tem uma pergunta do Carlos Magno, que eu vou responder no final, quando a gente for entrar na parte de treinamento. Eu não tinha visto. Qual o melhor treino para correr abaixo de 2 horas e 40 minutos, né? A gente vai falar isso já, tá? Tá. Bom, então, falando disso, então, que existem pessoas diferentes, pessoas com histórico desde a infância, histórico esportivo, né? Com muito lastro fisiológico. Por exemplo, pessoa que joga bola desde a infância, continua jogando futebol, é um adulto que joga futebol, então já tem uma atividade de impacto no seu currículo aí há muito tempo. Então, o seu corpo, suas estruturas musculares, fisiológicas, anatômicas ali, ossos, tendões, ligamentos, são mais robustos. E aquela pessoa que foi sedentária desde a infância, uma criança muito pacata e tal, e com 30 anos de idade começa, então, a se interessar pela maratona, ela vai precisar de bem mais tempo para se preparar. Com certeza. Então, foi isso que você disse, eu só resumi aqui para colocar a minha pergunta, então. Quanto tempo, mais ou menos, se leva para uma pessoa partir do 0 quilômetros, quero começar a correr agora, mas eu quero fazer uma maratona um dia. Quanto tempo eu levo para fazer uma maratona? Se eu começar a correr hoje, consigo fazer uma maratona no final do ano? Posso até conseguir, né? Mas com saúde... Vai ter as lesões, né? Então, essa pergunta ela é muito importante e a gente precisa entender que nós, enquanto profissionais de educação física, nós precisamos ter cautela na orientação, na prescrição de treinos como esse, principalmente no incentivo para que algumas pessoas corram uma maratona. Então, uma pessoa que está do zero, ela vai levar ali de 3 a 4 anos, né? Ou uma pessoa que corre pouco, para se preparar com bastante competência para correr essa maratona. Competência, eu não estou falando numa questão de pace, eu estou falando numa questão de terminar essa prova bem, sem lesões, e que ela possa repetir esse feito por várias vezes na sua vida. Né? Agora, uma pessoa que já fez esporte, como a gente está falando, de todo esse lastro esportivo, aí esse tempo pode diminuir um pouquinho. Então, vamos pensar que uma pessoa que joga futebol, que já tem algumas características da modalidade, pois corre por 2 tempos de 45 minutos, ou outras modalidades, do basquete, um tênis. Então, são algumas especificidades de tarefa e principalmente de substratos energéticos que se mantêm os mesmos, né? As questões técnicas, táticas, isso variam, mas algumas questões elas se mantêm de uma modalidade a outra. Então, essas pessoas podem chegar a se preparar até 2 anos, né? Então, essa cautela é muito importante, porque a gente precisa pensar em algumas questões. Quando a gente pensa em todo o esqueleto humano, toda a estrutura do nosso corpo, a gente às vezes nos restringe muito a pensar na musculatura. E a musculatura, ela é a nossa estrutura que se recupera mais rápido, né? A estrutura muscular, ela é a primeira que é capaz de conseguir se recuperar, principalmente
pela característica da grande quantidade de irrigação sanguínea tão necessária, então, para esse processo de recuperação. A vascularização é muito alta nos nossos músculos. Então, pelo sistema muscular, a gente consegue correr, nos preparar para esses 42 quilômetros muito mais rápido e também nos prepararmos entre uma maratona e outra. Mas o nosso corpo está longe de ser construído somente de músculos, né? A gente precisa pensar nos ossos, nas cartilagens, nos ligamentos, nos tendões, né? E todas essas outras estruturas, elas têm uma vascularização muito menor. Por exemplo, o tendão tem uma vascularização muito pequena e por isso, para ele se tornar mais robusto, isso demora muito mais tempo, porque a gente precisa do sangue, precisa dessa vascularização para que ele possa se tornar mais denso, mais resistente, mais firme e, consequentemente, ter menos, apresentar menores lesões, né? Então, quantas pessoas têm ali problemas em tendões e isso a impossibilita de correr? E a pessoa quer sempre aumentar o volume, não quer dar os intervalos necessários, e isso faz com que esse processo, então, seja muito mais lento. Cartilagens e ligamentos, por exemplo, eles não recebem irrigação sanguínea alguma, né? A nutrição ela é toda feita por meio do líquido sinovial, aquele líquido que fica dentro das nossas articulações. Ele é mais denso quando a gente não está praticando algum esporte. Conforme a gente começa a movimentar essas articulações, essa viscosidade ela diminui. E aí a irrigação sanguínea chega, então, até a membrana da cápsula articular, passando o nutriente, olha só todo o processo, né? Todo o nutriente através dessa membrana, até chegar ao líquido, que fará, então, a nutrição necessária aí das estruturas intra-articulares. Então, é muito complexo quando a gente pensa nesse processo de reabilitação de ligamentos, de tendões, né? O osso, para a gente ter uma ideia, para ele se tornar mais denso, isso demora muito. Isso porque a corrida ainda tem uma característica de modalidade de impacto, né? Que faz com que os nossos ossos se tornem mais densos. Mas se a gente pensar, por exemplo, num exemplo, tá? De uma pessoa de 70 quilos que corre, esse esqueleto, o sistema ósseo dela vai pesar uma média de 20 quilos, um ano correndo, talvez esse esqueleto passe a pesar 21 quilos, ou seja, a densidade dele demora para aumentar, né? Acontece, mas ela é mais lenta, né? Os processos dos osteoclastos, osteoblastos, osteócitos ali trabalhando para fazer aumentar essa densidade óssea, isso é lento, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, sermos treinadores cautelosos, e mais do que entender apenas de periodização, de treinamento, a importância da anatomia para que a gente entenda muito bem sobre o corpo humano se faz totalmente necessário para uma prescrição, principalmente saudável e correta dos nossos alunos, dos nossos atletas. Legal, entra na parte de fisiologia, né? Como esses tecidos se recuperam após os estímulos, né? Que é o que você está dizendo. Após um estímulo, que é uma sessão de treinamento, você vai ter um processo de recuperação mais rápido de alguns tecidos e mais lento de outros. Então, enquanto você consegue ter um condicionamento da musculatura em questão de semanas, né? A musculatura já vai ganhando força e resistência, você só vai ganhar uma maior robustez, como você falou, nas cartilagens, nos ligamentos, nos tendões, medidas em semestres, né? Então, pensando nisso, em 2 semestres, 4 semestres, nós estamos falando de 1 ano, 2 anos, para que você tenha fortalecimento de estruturas como os tendões, ligamentos, cartilagens, né, ossos, enquanto os músculos se fortalecem em semanas e meses, né? E a gente se fortalecem em anos. E a gente precisa pensar também que a corrida, uma das características dela é que as distâncias elas não aumentam gradativamente, elas dobram. Então eu corro 5 quilômetros, quando eu quero dar o próximo passo, eu tenho que correr 10. Depois que eu corri os 10, o próximo passo, os 21. Depois que eu corri os 21, o próximo passo são os 42. Existem poucas provas, né, entre essas distâncias, mas as principais provas são 5, 10, 21, 42. Então,
como fazer essas adaptações de maneira tão bruta, né? Porque eu tenho que mudar um treinamento da qual eu tenho que dobrar o volume que eu vou percorrer, né? Então, isso é uma coisa importante para a gente pensar e por isso a importância de um ótimo planejamento. A lógica dessa progressão não é a lógica fisiológica, né? Você aumenta 1 km por vez na sua preparação física, né? Enquanto que a lógica das corridas de fundo é a lógica do dobrar, né? Então, a gente precisa de um tempo muito maior para progredir de uma distância para o dobro dessa distância, né? Então, a gente precisa de muitos meses, anos de treinamento para a gente chegar aí nos muitos sonhados 42 quilômetros, né? Se a gente pudesse dar uma receita de bolo ou falarmos sobre a regra, né? Óbvio que todas as regras têm sua exceção, mas, por exemplo, no primeiro ano de corrida, de alguém que nunca fez corrida, a ideia é que ela participe de provas de 5 a 10 quilômetros. Né? No segundo ano, de 10 a 21 quilômetros. Chegue até, né? Tem gente que vai chegar ao longo de um ano em 5 quilômetros, tá ótimo. Perfeito. Tem gente que vai chegar ao longo de um ano por já ter aquele lastro fisiológico, aquela memória de treinamento, pode chegar no final desse primeiro ano a correr até 10, né? Então é mais ou menos essa a lógica, né? Não que a pessoa vai participar de 5 e 10 já logo no início. Mas é chegar no final de um ano. Nós estamos falando de um ano, Nós estamos falando de um ano. Segundo ano, de 10 a 21. O terceiro ano, se ela correr os 21 bem, ela vai participar de várias provas de 21, ela pode se arriscar ali nos 25 quilômetros, 28 quilômetros, para daí, se ela se sentiu bem até aqui, se ela se sentiu confortável, se as lesões não impediram de continuar nesse processo, no quarto ano, sem intercorrências, né, ela pode, então, participar de uma maratona dos 42 quilômetros, 195 metros. Legal. Então, assim, eu acho que são valores de referência, né? Assim, são tempos e valores de referência dos quais as pesquisas científicas, isso não são achados da Débora e do Ricardo, isso não é assim, a gente faz assim na Carpe Diem e pronto. Quem nos conhece sabe, os nossos alunos sabem, nós pautamos muito todo o processo de treino que a gente elabora dentro do que tem mais de novo na ciência, do que é mais fiel ali, apresentado pela ciência, né? Então, não são achismos, são comprovações científicas, né? Baseado em evidências científicas, né? É isso aí, galera, que a gente falou, né? Para essas estruturas, como a gente estava falando aqui de ciência até agora com vocês, para você ter um fortalecimento de todas essas estruturas, para chegar a correr 42 quilômetros com mais segurança, vai levar cerca de 4 anos, em média, né? Isso vai variar de acordo com o histórico da pessoa, pode levar um pouco menos, pode levar até mais, e pode não se chegar lá, né? Com segurança, né? Então, algumas pessoas podem ter esse sonho, esse desejo, mas apresentar tantos problemas, mesmo com um processo muito gradativo, que talvez não seja uma boa opção para a sua saúde chegar a percorrer essa distância, tá? Talvez essa pessoa vai se beneficiar mais se ela permanecer ali até os 21 quilômetros, ou até os 10 quilômetros. Depende de vários fatores, inclusive fator idade, tá? Né? Vou falar uma curiosidade rapidinho, posso? Rapidinho. Pode. Que eu acho que é importante, porque nós estamos falando, todas essas referências que eu dei agora, de tempo e tal, né, que nós estamos conversando, são de pessoas comuns, né? Agora, vamos pensar sobre esses profissionais. Então, os profissionais, eles começam a correr a maratona por média de 27 anos. Porque eles estão, então, no seu pico, no seu maior desempenho de resistência, né? Eles começam a apresentar o seu melhor desempenho de resistência e não mais em velocidade. Esses profissionais, eles correm no máximo 2 maratonas por ano. E a gente sabe que tem vários atletas amadores que querem correr 4 no ano. E outra colocação importante se deixar, né? E outra colocação importante que esses atletas profissionais, o trabalho deles é treinar. Eles treinam, eles recuperam, eles dormem, eles comem. O nosso não. Nós temos uma série de outros compromissos para fazer
E mesmo assim, a gente quer fazer o dobro, muitas vezes, do que esses atletas fazem. E aí que é o grande problema. Tem gente que coloca a maratona lesiona. Não, a maratona não lesiona. Uma má preparação para essa maratona que lesiona. Né? A maratona por si só é uma prova linda, com vários encantos, com vários momentos de superação e que pode muito bem ter apenas os seus benefícios, se isso for pensado cautelosamente. Né? Mas vamos falar um pouquinho sobre como treinar, então entrar numa parte bem prática ali da maratona, de como treinar, o que é importante. Vamos lá? Agora vamos responder a pergunta da maioria, né? Nós temos 9 minutos para essa live cair. Então vamos embora. Então vamos lá. Galera, talvez a gente tenha que abrir uma outra live aqui. É o seguinte, aproveitando o gancho da Débora, a Débora falou que os atletas profissionais, então, eles migram de provas mais curtas para provas mais longas, mas todas essas provas são provas de resistência, tá, pessoal? Tem gente que fala assim, 5 km é prova de velocidade. Não é prova de velocidade. Prova de velocidade é 100 metros, 200 e 400. Depois disso, 800 e 1.500 já é meio fundo, tá? Alguns autores consideram até os 3.000 metros meio fundo, outros já consideram o 3.000 metros fundo. Então, o que a gente pode afirmar com certeza é que a partir de 5.000 metros são provas de fundo, que tem a mesma característica metabólica, de substratos energéticos, utilização do oxigênio na produção de energia, e a gente vai ver que os atletas que têm bons rendimentos nos 5 quilômetros, eles terão também bons rendimentos nos 42 quilômetros. Porque apesar de estar uma distância tão grande, 5 e 42, o tipo de esforço, o tipo de metabolismo que a gente usa é basicamente o mesmo, tá? Então, esses atletas, primeiramente, até os 27 anos de idade, eles começam já na infância e na adolescência a se tornarem pessoas mais rápidas, mais leves, mais fortes, mais velozes, né? Depois, então, a maioria deles, o Kipchoge, por exemplo, que é o grande recordista de maratona, maratona é a vantagem de terminar... Isso, vamos falar já do treinamento, tá? É isso mesmo, terminar a maratona é ver o que você fez direitinho no treino ou não, né? Então, pessoal, esses atletas, eles primeiro se tornam rápidos e quando a velocidade deles, principalmente a velocidade final, porque essas provas de 5 e 10 quilômetros, elas são na pista de atletismo, né? E essas provas são decididas normalmente nos últimos 400 metros. Então, eles vão todos juntos ali por exemplo, uma prova de 5 quilômetros, que são 12 voltas, então até a 11ª volta eles estão praticamente juntos. E na última volta, às vezes, o 7º colocado sai e naqueles 400 metros ele vai ultrapassando todo mundo e faz uma volta fantástica em menos de 50 segundos e vence a prova. Então, quer dizer, essas provas são definidas no final e dependem de velocidade, que a partir dos 25, 27 anos, os atletas começam a ter uma perda dessa velocidade final aí, né? Mas eles têm a capacidade de ficar rodando aquela pista ali por centenas de voltas, né? Que, por exemplo, 100 voltas seria 40 quilômetros, né? Quando eles começam a migrar para provas de rua, para 21 quilômetros e 42 quilômetros, porque a resistência se mantém muito boa, pode melhorar ainda mais, mas a velocidade nem tanto, né? Então isso é uma dica também para nós do treinamento. Seria interessante nós nos tornarmos mais leves e mais rápidos antes de nos tornarmos mais resistentes. Porque aí a gente vai fazendo o lastro fisiológico, a gente vai construindo uma estrutura mais robusta, a gente vai ficando mais leve, vai ficando mais rápido, e o tempo da sua maratona vai ser menor. Ou seja, se você não melhorar a sua velocidade, você vai fazer uma maratona lá em 5 horas e meia, 6 horas. Se você trabalhar bem o aspecto da velocidade nos anos iniciais, você vai fazer uma maratona ali para 4 horas, né? Ou para baixo de 4 horas, para baixo de 3 horas. Isso, claro, depende muito de pessoa para pessoa, né? São todos números gerais, mas, enfim, a ideia é reduzir o tempo que você faz maratona, porque você fica 6 horas fornecendo impacto para as suas articulações, correndo muito devagar, significa que você não está bem preparado para essa prova. Você não se preparou adequadamente, tá?
Falando em preparação adequada, então qual seria uma preparação adequada? Como a Débora falou também, o adequado é o que os atletas fazem, né? Eles treinam, eles dormem bastante, tá? Atletas dormem 9 horas, 8 horas para se recuperarem, no mínimo 8 horas, para se recuperarem bem, direto à noite. Daí eles não acordam tão cedo como a gente, 4h30 da manhã, para treinar. Eles vão para o treino 8 horas da manhã, por aí, tá? Vão fazer a primeira sessão de treino, saem do treino, já vão para massoterapia, para fisioterapia, para já dar início ao processo recuperativo, para já se recuperar mais rápido para a próxima sessão de treino. Então já fazem fisioterapia, massoterapia, soltura muscular, etc. Se alimentam adequadamente, descansam depois da alimentação, dormem, ficam parados ali por 1 hora, 1h30 após o almoço, depois vão para a sua segunda sessão de treinamento do dia, e após essa segunda sessão, fisioterapia de novo, recuperação, massagem, alimentação novamente e dormir cedo. A vida do atleta é isso, é treinar, se recuperar, comer, dormir, treinar, se recuperar, comer, dormir. Por isso que eles conseguem ter esse ótimo rendimento. Claro que existem fatores genéticos envolvidos também, né? Mas toda essa estrutura, então eles são profissionais, essa profissão, eles vivem disso. Nós, como a Débora falou, nós não conseguimos fazer isso, porque nós temos que trabalhar, nós temos que dar conta da casa, dos filhos, um monte de coisas, outros compromissos. Isso é lazer para nós. Mas para nos aproximar um pouco disso, para que a gente possa, então, fazer isso com mais segurança, nós temos que atender alguns pré-requisitos. Então, nós vamos falar sobre o treinamento. Então, galera, se você já corre meia maratona, já fez pelo menos umas 2, 3, no mínimo, tá? A gente vai começar, então, um processo de treinamento para maratona. Você precisa pensar, primeiramente, falando lá dos profissionais, você precisa ter de 8 a 10 horas por semana só para o treinamento específico, tá? Para correr. Você precisa garantir de 7 a 9 horas de sono. Menos de 7 horas de sono, a sua recuperação não vai ser tão boa, tá? Então, vai colocando isso na ponta do lápis se você consegue tirar na sua semana 8 a 10 horas de treino, tá? Isso assim, ó, pensando em 6 meses, tá? Em 6 meses, você já corre 21 quilômetros a hora que você quiser. Ó, professor, quem quiser que eu corra 21, corro agora, chego bem, amanhã eu tô zerado. Legal, então, de 4 a 6 meses, vamos nos preparar para a sua maratona. Tem de 8 a 10 horas por semana para treinar. No final de semana tem que ter ali 3 horas livres para fazer os longos. Tem, beleza. Dorme de 7 a 9 horas, beleza. Tem 2 a 4 horas por semana para fortalecimento, tá? Pelo menos 2 horas por semana de fortalecimento. Beleza. Se você tiver tudo isso, vamos treinar, tá? Para maratona. Já dá para começar. Pontos adicionais muito importantes. Um contato de um nutricionista ou uma nutricionista, especialmente se você tem sobrepeso, tá? Mesmo que não tenha, é interessante que você adeque a sua alimentação para também acelerar os processos regenerativos, para também você ter energia para os treinos, tá? Então a nutrição é uma parte importante. Tá? Então, essa é uma recomendação. Tem muitas pessoas que fazem maratona sem um acompanhamento nutricional, procuram informações e adequam a sua alimentação para isso. Tá? Isso é só se tratando de um cenário ideal, beleza? Uma estratégia de recuperação, de aceleração da recuperação dos estímulos. Ou seja, fisioterapia ou massoterapia. Então, massagem, fisioterapia, técnicas de recuperação muscular podem ajudar. Então, ter o telefone de um massoterapeuta, aí a Dirce, que não me deixa mentir, ou de um fisioterapeuta, para que você possa, então, uma vez por semana, fazer aí os processos de recuperação. Tá? Então, feito isso, pensou nisso, nessa estrutura de treinamento, 8 a 10 horas, sono, alimentação, fortalecimento, recuperação muscular.
você vai ingressar no treinamento. E por que eu falei que você tem que estar correndo 21 quilômetros bem hoje? Né? Se você estiver correndo 21 quilômetros bem hoje, a gente vai preparar primeiro para 21 e no ano seguinte para os 42. Tá? Porque o seu volume de treinamento ele vai girar de 40 a 80 quilômetros semanais, isso para um amador, tá bom? Um amador já que mais competitivo, esse volume de treinamento pode chegar a 100 quilômetros por semana. Ainda estamos falando de amador, tá? Profissionais vão fazer acima de 100 quilômetros semanais, chegando até 200 quilômetros semanais, tá? Mas eles correm 2 períodos e tem toda aquela logística que eu falei para vocês, beleza? Então, de 40 a 80 quilômetros semanais, você vai começar gradativamente, né, rodando ali 40, 45, 50, até chegar, faltando uns 40 dias, 50 dias para a maratona, rodar aí essas últimas 2, 3 semanas de maior volume, até um mês antes da maratona, você faz 2 semanas, antes de dar um mês para a prova, você faz 2 semanas, ou até um pouco mais para frente, tá? Até 21 dias antes da prova, você faz essas 2, 3 semanas com volume aí mais próximo dos 80, mais próximo do máximo. Depois, faltando de 30 a 21 dias para a maratona, esse volume começa a cair. Então, você tem um aumento de volume de quilometragem semanal. Faltando um mês para a prova, são as semanas mais pesadas. E faltando 21 dias, você tem uma diminuição desse volume. Beleza? Então, falando aí das características do treinamento, certo? 4 a 6 meses de preparação, como eu falei. E vamos falar, então, dos métodos de treinamento que vocês vão utilizar, que vocês devem utilizar, que o seu treinador vai programar para utilizar, então, montar esse quebra-cabeça. Montar uma planilha de treinamento é montar um grande quebra-cabeça, tá? Para fazer, então, o seu desempenho melhorar, para você correr essa distância. Então, como a gente já falou... Ricardo, é importante falar que não é montar um quebra-cabeça sem lógica, né? Que às vezes a gente vê que as pessoas fazem uma periodização meio no achismo e apenas por variar estímulos, né? E que Sim. Esse é um grande problema. É montar um quebra-cabeça com muita lógica, é montar um quebra-cabeça entendendo absurdamente dos métodos que você vai lançar mão. E não só entender dos métodos, mas por que de cada método em cada momento. Né? Então é uma ciência. O treinamento esportivo é uma ciência. Né? E ela precisa ser minuciosamente estudada, né, para que você possa colocá-lo em prática de maneira segura e eficiente. Exatamente. E ainda assim, vários teóricos do treinamento esportivo dizem que é uma ciência e uma arte ao mesmo tempo. Porque cada pessoa é diferente uma da outra, responde diferente uma da outra, e você tem que, então, ir lidando com essas variáveis que são... inesperadas. Então, é uma arte baseada em ciência, muita ciência, mas é uma arte também. Então a gente procura, com muito planejamento e estudo, errar o mínimo possível, né? Essa é a ideia do treinamento. Porque se antecipar essas questões, né, fisiológicas, e principalmente do princípio da individualidade. Né? Se Sim. você lança a mão de conhecimento, você consegue se antecipar aos princípios da individualidade e lidar muito melhor com eles. É isso aí, né? Tem várias leis do treinamento esportivo, né, que a gente então vai levar em consideração. O princípio da progressividade, o princípio da supercompensação, o princípio da interdependência volume-intensidade e por aí vai, né? É que o que eu estou querendo falar é que esses se tornam regras. O princípio da individualidade rege todos esses princípios. Sim, exatamente. Na questão de que cada ser é único. Perfeito. Apesar, isso o pessoal usa muito para falar assim, mas o princípio da individualidade, então cada um é de um jeito, não existe regra. Não, existe regra, né? Não. Todo mundo progride na mesma direção, tá? O que vai diferenciar é a magnitude das respostas que variam. A resposta nunca é em direção contrária.
Você não vai treinar flexibilidade com uma pessoa e ela vai ficar mais flexível e a outra vai ficar mais encurtada. Né? Não tem como uma pessoa trabalhando flexibilidade, ela ganhar encurtamento, ficar menos flexível. Não existe um caminho em direção oposta de indivíduo para indivíduo. Não, todos vão para a mesma direção. Só que a magnitude dos ganhos variam de um para outro, das respostas. Né? Beleza, então treinamento para maratona, todo mundo vai progredindo. Uns mais, outros menos, uns sem maiores problemas, outros com alguns percalços, e aí a ciência do treinamento vai nos ajudando nessa arte, né? Bom, e aí então vamos começar falando de alguns métodos de treinamento, tá? O primeiro que a gente vai falar então é o treinamento contínuo, oh, meu Deus. Treinamento contínuo extensivo. Estava me fugindo essa palavra. O que é o treino contínuo extensivo? Treino contínuo extensivo é o famoso longão. Tá? Então, o longão ele vai ser muito importante para o treinamento da maratona, porque ele é a parte do treino que mais se assemelha à prova. Então, aí respeitando o princípio da individualidade, da especificidade. Né? Ele é o mais específico, é o mais próximo. Como ele é o mais específico, ele é o mais próximo, a gente tem que procurar rodar os longões próximos do ritmo que a gente quer fazer a prova. Então, se eu quero fazer a maratona em 3 horas e meia, que é 5 minutos por quilômetro, eu tenho que fazer os meus longões próximos disso. 5, 5 e 10, 5 e 15. Não adianta eu rodar longão a 6 por mil e achar que no dia da prova eu vou correr a 5 por mil. Então, os longões, como eles são muito específicos, você tem que rodar ele no ritmo próximo da prova. Né? E ele começa com distâncias menores. Você vai começar, se você está correndo 21 quilômetros, você vai começar a partir daí. 18, 20, 20, 22, 25, 22. Aí a lógica que alguns treinadores trabalham de uma forma, outros de outra. Alguns progridem distâncias 2 vezes, volta a uma. Progride 2, volta a uma. Outros progridem 3, volta a uma. Progridem 3, volta a uma. Outros progridem, estagnam. Progridem, estagnam. O que é isso que você está falando, professor? É assim. Uns fazem 20, 22, 24, 22. 24, 26, 28, 26. Outros vão fazer 20, 22, 22, 24. 24 de novo. Tá? Faz 2 vezes a distância. Aí a lógica de cada treinador e também como cada atleta se adapta a isso. Beleza, professor. Falando em longão, até quantos quilômetros eu devo rodar para a maratona e com quantos dias de antecedência para a prova eu vou fazer o meu último longo? Tá? Isso varia um pouco de treinador para treinador. O que não varia é que todos vão falar para você correr no mínimo 32 e no máximo 36, alguns trabalham com 38, tá? Quilômetros. Nossa, mas eu nunca vou fazer 42 quilômetros antes de correr a maratona, os 42 quilômetros. Se eu não correr os 42 quilômetros em treino, como é que eu vou saber que eu vou correr os 42 quilômetros no dia da prova? Né? Algumas pessoas vão dizer. Muitas pessoas pensam assim, mas com maratona não é assim. Muitas vezes com a meia maratona para amador, para quem está fazendo suas primeiras, também não é assim. Não corre-se também os 21 quilômetros antes da prova. Né? Para quem já é bem experiente, pode até fazer, mas para quem vai fazer a primeira meia, vai correr até 16 a 18 quilômetros, no máximo, para depois fazer, então, a sua meia maratona. Com a maratona, a mesma coisa. Por quê? Se você correr 42 quilômetros, faltando 21 dias para a prova, você vai causar um estresse neuromuscular tão grande que você vai demorar semanas para se recuperar. Seu desempenho vai piorar ao invés de melhorar. Quando chegar na prova, você vai ter atingido um ápice, daí você vai ter se desgastado tanto, vai começar a recuperar para fazer a prova. Então você vai fazer a prova desgastado, você vai ter o melhor desempenho nos 42 no seu treino 21 dias antes do que no dia da prova, porque para você se recuperar de uma maratona, vai semanas, tá? Por isso que a gente vai aumentando gradativamente e para ali os longões por volta de 32, 34, 36 quilômetros. Eu não gosto de passar de 35, 36, tá?
Bom, e a gente faz até 21 dias antes da prova esses longos, né, nesses volumes de mais de 30. Depois disso, a gente já reduz para 21 quilômetros, 10 quilômetros e depois já vem a prova. Tá? 21, 15, prova, 21, 10 e prova. Tá? Então você chega no ápice, faz uma recuperação e você vai estar bem para o dia da prova. Certo? Quantos longos acima de 30? Isso vai variar também de pessoa para pessoa, né? Como o organismo da pessoa vai assimilar esses longos para cerca de 30, 32 quilômetros, né? Então, alguns treinadores, com alguns alunos vão fazer 2 a 3 longos para mais de 30. Pessoas mais experientes podem correr 4, 5 treinos para cima de 30 quilômetros, tá bom? Isso, então, faz parte aí da ciência do treinamento. Varia, tá bom? Mas o esboço é esse. Além dos longões, você pode trabalhar nesses longões ritmos progressivos, começar mais devagar e aumentando, por exemplo, a cada 5 quilômetros, fazer os 5 quilômetros um pouco mais rápido do que o anterior, tá? Então, você faz os primeiros 5 quilômetros num ritmo, por exemplo, de 5,30, depois você faz 5,25, depois você faz 5,20, para terminar o seu longo de 30 quilômetros com 5 quilômetros para 5 por mil, que é o seu ritmo alvo. Isso vai ajudar você a ganhar resistência, a não perder velocidade ao longo da prova e, de cara, ainda tentar um split negativo. Como nós explicamos antes, fazer a segunda metade melhor do que a primeira. Então, treinos progressivos é muito legal. Você não precisa fazer os treinos progressivos apenas os longões. Você pode fazer progressivos também em um ou outro treino da semana, tá? Nas rodagens, nos treinos de percurso, tá? E é muito importante você trabalhar o aspecto da velocidade. Muito importante você trabalhar com o treinamento intervalado, com os métodos intervalados, tá? Eu, particularmente, né, nós da Carpe Diem, particularmente, gostamos de desenvolver mais velocidade no início, tá? Isso até porque é o princípio da especificidade. Você trabalhar tiros de 200, 400, você está longe da especificidade dos 42, né? E você tem que ir se aproximando dessa especificidade. Isso é para tornar o atleta mais rápido, tá? Com o tempo, nós vamos diminuindo o intervalo também, porque quando você faz um tiro de 400, é um treino de velocidade. Quando você faz 15 tiros de 400, é um treino de resistência. Porque não vai ser 400 na velocidade máxima, tá? Você vai diminuir os intervalos, fazendo com que você trabalhe num ritmo mais rápido do que você consegue correr continuamente. Então, se você corre continuamente a 5 por mil durante 21 quilômetros, e 10 quilômetros você corre a 4,50, os tiros você vai fazer ali para 4,30, 4,20, né? Os tiros de 400 metros. Ensinando o seu organismo a lidar com aquela velocidade, então você vai ter melhoras na coordenação motora, você vai aprendendo a correr mais rápido do ponto de vista neuromotor, ensinando o seu organismo também a melhorar a sua eficiência energética, produzir mais energia a partir da utilização do oxigênio. Fazendo o descanso curto, você consegue dar continuidade nesse ritmo, né? E quanto mais curto é esse intervalo, também melhora a sua resistência, tá? Só que daí é mais difícil fazer os tiros mais rápidos. Mas a gente vai entrando mais na especificidade da prova, diminuindo os intervalos e depois aumentando esses tiros. Começar a trabalhar com tiros mais longos, tiros de 1.000, tiro de 2.000 metros, que daí já começa a entrar no conceito de tempo run, corrida em ritmo de prova, né? O tempo run, corrida em ritmo de prova, você faz tiros de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, tá? Com intervalo maior, para você, então, correr no ritmo de uma prova mais curta, uma prova de 5 ou 10 quilômetros. Então, você força o ritmo por 3 quilômetros, descansa 2, 3, 4 minutos para você ter uma recuperação total dos sistemas energéticos e repetir esse processo, né? Então, o tempo run é um método que começa a fazer parte desse treinamento ali nos últimos 3 meses, ele é muito importante, tá?
Os fartleks também são muito importantes, né? Que é o jogo de velocidades, é você variar a velocidade da sua corrida num método contínuo, ou seja, numa corrida contínua, a corrida não para, não tem intervalo, não tem descanso. Você varia, então é um método de corrida contínua, com intensidade variada. A intensidade vai mudar. Você vai correr 1 minuto forte, 1 minuto fraco, 1 minuto forte, 1 minuto fraco, mas você vai correr o tempo todo. E daí você pode usar vários modelos, 2x1, 3x1, pirâmide, 1x1, 2x1, 3x1, 2x1, 1x1, 30x30 e por aí vai, tá? Os profissionais gostam bastante de fazer fartlek pelo menos uma vez por semana, certo? Bom, são basicamente esses. Tem a rodagem também, né, pessoal? Muito importante a rodagem para fazer volume. O que seria a rodagem? A rodagem são treinos mais leves, abaixo do ritmo de prova, tá? Só para fazer volume, melhorar a capacidade cardiorrespiratória, acostumar o seu organismo com um volume de quilômetros semanais aumentado, tá? Então, as rodagens, elas começam ali com 20 minutos e vão chegar até 40, 50, 1 hora de rodagem, umas 2 vezes por semana, tá? E os treinos regenerativos também é muito importante. Você fazer uma soltura, ele pode ser o final de uma rodagem, uns 10 minutos bem solto. Ao final de cada treino, você pode fazer uma corrida solta, né? Um método regenerativo, que dá uma corrida bem leve mesmo, tá? Outra parte importante, se você for fazer uma prova que tem subidas e descidas, então você tem que treinar rampas também. Treinar subir e treinar descer. Descer é fácil, todo santo ajuda. Não, descer também trabalha muita força excêntrica. O que é a força excêntrica? É a desaceleração. A descida, ela quer te acelerar, você tem que desacelerar. Então, você treinar a característica da prova faz parte do princípio da especificidade. E é muito importante, porque costuma fadigar bastante descer muito também. Tem prova só de descida de montanha, o esforço que você faz com os quadríceps para segurar é muito grande. Então, você precisa treinar especificamente. Se a prova E sem contar que quando eu não treino descida, a técnica de corrida, a biomecânica da corrida muda para subida e para descida. Se eu não treino descida, eu não me ajeito ou não acerto essa técnica correta, isso pode me acarretar lesões, né? Então é importantíssimo até para a gente treinar a biomecânica da corrida, a técnica da corrida, nessa condição, né? De um terreno ou em aclive ou em declive, né? Isso muda bastante também. Perfeito, é isso mesmo. Vai melhorar a biomecânica, né? Vai se adaptar melhor. O treino de subida, ele pode fazer parte até do seu treinamento para provas planas, porque você ganha força, tá? Então, no começo, você pode trabalhar subidas para ganhar força, mas depois você vai para a característica da prova. Então, se você vai correr uma prova plana, no meio para o final do seu treinamento, você tem que treinar muito plano, porque o plano tem uma característica também importante, que é a monotonia. O tempo todo. A monotonia de você não ter uma subida e uma descida, então a questão psicológica de você rodar o tempo todo no plano, e o tempo todo você tem que tracionar, o tempo todo você tem que empurrar o chão para trás, né? Na descida, por exemplo, você não empurra o chão para trás, você desacelera, você empurra o chão para frente. Na subida, você empurra mais. Então, corridas com subidas e descidas é mais variado. O movimento varia, a técnica varia. Corrida totalmente plana, o movimento é sempre o mesmo. Então, é importante treinar especificamente para o seu modelo de prova. Tá? E outra parte importante do treinamento são os educativos. Fazer educativos, treinos técnicos, melhora a biomecânica, melhora a eficiência energética. Ou seja, melhorando a sua coordenação motora, você vai gastar menos energia para fazer o mesmo movimento, porque os seus músculos, seu sistema neuromuscular tem uma coordenação bem mais refinada, né? Então seria basicamente isso o que a gente precisa treinar. Respondendo aí na pergunta do Magno, qual o melhor treino para correr abaixo de 2 horas? É a melhor combinação, 2 horas e 40 minutos, né? Depois de 2 horas, que abaixo de 2 horas é o Kipchoge só que quer fazer, né, gente? Uma maratona abaixo de 2 horas. Ele colocou abaixo de 2 horas e 40 minutos. É combinar todas essas variáveis da melhor forma possível para você.
Então é importante você ter tempo para treinar, você ter uma boa alimentação, você ter tempo para descansar, para dormir e ter uma boa combinação desses métodos de treinamento. O método contínuo extensivo, o método contínuo intensivo, o método contínuo com intensidade variada, o método intervalado, quando colocar subidas, né, e descidas, os tiros, qual o tamanho desses tiros e onde colocá-los, né, os tiros mais curtos, os tiros mais longos, que é o intervalado, o tamanho do intervalo, tudo isso você precisa planejar e ir progredindo para chegar bem no dia da prova. Né? Até quanto aumentar o volume e depois diminuir. Tem atletas que gostam de fazer o aumento de volume até 15 dias antes. Nos últimos 15 dias só descansa e sai bem. Tem outros que precisam fazer o aumento de volume e descansar 21 dias. Descansar, gente, é baixar o volume dos 100 km semanais para os 50, 60, né? 40. Não é parar tudo, não. Né? Então, essa aí é a lógica do treinamento. Só uma colocação com relação aos educativos, né? Porque tem gente que às vezes acha balela. Ah, por que eu vou ficar treinando, fazendo técnica de corrida? E a explicação, de novo, vem da ciência, né? O Schmidt, ele coloca pra gente que um indivíduo habilidoso, ele é capaz de fazer uma ação motora, né, com o menor tempo possível, com menor gasto energético e com maior precisão, né, maior coordenação intra e intermuscular. Então não é à toa que corredores precisam treinar educativos, né? O que difere o Bolt, né, ser o homem mais rápido do mundo, ao seu segundo colocado ou a mim, né? O que difere? Se a gente tirar todas as questões, vamos colocar o Ricardo, porque daí tem questões de gênero que interferem. O que faz o Bolt ser mais rápido que o Ricardo? É que ele consegue, fora essas questões fisiológicas, fazer aquela ação motora com menor tempo, com menor gasto energético e com maior precisão, com maior coordenação intra e entre membros e músculos, né? Então a gente precisa sim fazer educativo, o corredor precisa sim treinar técnica, porque quando a gente se torna habilidoso, quanto mais habilidoso a gente se torna, menor o nosso gasto energético, menor o tempo que a gente vai fazer aquilo e com maior precisão a gente faz aquilo. Então é de suma importância treinarmos técnica. Exatamente. Falando também sobre isso, sobre a questão da eficiência mecânica, né, de nos tornarmos corpos mais eficientes na produção e utilização de energia, gastando menos energia com esforços desnecessários, né, concentrando mais todo o gasto energético transformado em deslocamento, né? Então essa seria a ideia de eficiência mecânica, a gente ter a eficiência de transformar todos os nossos esforços em deslocamento e evitar esforços desnecessários. Por exemplo, a pessoa que corre rodando o tronco, fica gastando energia para rodar o tronco, isso não ajuda nada a ir para frente. Pessoa que cruza demais o braço para lá e para cá, está jogando energia numa diagonal, jogando energia na outra diagonal, está perdendo energia para os lados, isso não está sendo eficiente, né? Outro ponto que auxilia a eficiência mecânica, ou aproveitamento de energia, que a gente não falou aqui, que é muito importante, é o trabalho de flexibilidade, galera, o trabalho de alongamento. Você melhorar a sua flexibilidade, você não precisa ser nenhum contorcionista, tá? Você não precisa ser nenhum ginasta para correr. Até porque os ângulos que você utiliza para correr, eles não são muito grandes, né? Porém, se você tem músculos muito encurtados, muito rígidos, com uma pequena mobilidade, elasticidade, você faz maior força interna para correr. Você fica lutando contra esses músculos rígidos para movimentar as suas pernas. Essa tensão, né? Essa tensão, você tem uma tensão interna maior, essa tensão interna maior faz com que o movimento para você custe mais caro do ponto de vista energético. Então, ter músculos flexíveis
é importante para que esse movimento ele aconteça de forma mais fácil, né? Menos custosa para o organismo, né? Que custe menos energia para você fazer isso, certo? Até porque a corrida é são movimentos pliométricos, né? A gente trabalha o tempo todo pliometria. Tendões e músculos muito rígidos, a gente poderia fazer uma analogia a um amortecedor de carro que não está funcionando tão bem, né? Ele é seco, ele é duro, né? Diferente de um amortecedor que trabalha com mais dinamicidade, com mais rotina, né? Então, uma pessoa que apresenta mais flexibilidade muscular e, consequentemente, maior facilidade nos seus tendões, esses trabalhos pliométricos eles vão acontecer com mais facilidade, né? Então, além de evitar lesão, faz com que eu melhore minha técnica e também apresente um melhor desempenho. É isso aí. Então, essa é outra parte que tem que estar sempre no seu treinamento, né? O trabalho de flexibilidade, tá? E também ajuda a prevenir lesões, o efeito crônico do alongamento, tá? Não é efeito imediato. Alonguei e não vou me lesionar nessa sessão. Não. Alongando sempre, me tornando uma pessoa mais flexível, a longo prazo eu vou ter um menor risco de ser acometido por lesões, tá? Principalmente lesões tendíneas, musculares, tá? Por quê? Você ia perguntar uma coisa, eu me perdi aqui. Bom, sim, já retomei aqui o raciocínio. Os músculos mais flexíveis vão fazer com que as suas inserções nos ligamentos, ou nas suas inserções musculares, nos ossos, sofram menos tensão. Então, se você é uma pessoa muito encurtada, você vai ficar com o seu tendão muito tensionado. O músculo é encurtado, é muito rígido, não tem flexibilidade, tensiona demais o tendão. Esse tendão muito tensionado pode desenvolver um tipo de inflamação, uma tendinopatia. Então, você alongando mais após os treinos, você vai relaxando mais essa musculatura e esse tendão, com a musculatura que está sobre ele, né, acima dele, mais relaxada, ele vai ficar também com menos tensão, vai inclusive ser melhor nutrido, porque um tendão que está o tempo todo tensionado, a nutrição dele fica mais dificultada, e um tendão mais relaxado, a irrigação sanguínea vai penetrar melhor nele para recuperá-lo, tá? Então, o alongamento vai diminuir a tensão nesses tendões, nesses músculos, fazendo com que eles se recuperem melhor e estressando menos as suas ancoragens, as suas fixações, né? As suas inserções. Se você estressa menos essa inserção, após o esforço, ela não continua rígida, ela vai ter um tempo para se recuperar para o próximo estímulo. Então, você vai evitar essas lesões por excesso de tensão causado pela falta de flexibilidade. Maravilha. Acho que era um pouquinho do que a gente tinha para conversar com eles. Espero que eles tenham gostado, que eles tenham aproveitado tudo isso até para utilizar na aplicabilidade dos seus treinos, né? Acho que a ideia era apresentar desde do histórico a vocês até questões fisiológicas e depois questões práticas.